tema, eu quero hoje lançar os alicerces de uma vida com o Espírito Santo, conhecendo e desfrutando da presença do Espírito Santo. Muito daquilo que eu vou falar também está baseado numa série sobre o mesmo tema do pastor Abe Uber, que abordou esse tema em setembro do ano passado. Eu não sabia quando eu estive agora em outubro em Santarém. Eu fiquei sabendo e comprei o kit destas 5 ministrações do pastor Abe a respeito desse tema. E muito do que eu vou falar está baseado nessa série também, ok? Então hoje nós vamos falar sobre lançar o alicerce. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença e o Teu Espírito Santo com certeza já está aqui, já podemos sentir a presença dEle. Eu te peço agora, Espírito Santo, que o Senhor vivifique as letras dentro do nosso coração, Senhor, para que nós podemos compreender tudo que vai ser falado, Pai, que aquilo que vai ser falado agora seja como algo que vai edificar a nossa vida, que não hoje é e amanhã já foi embora, Senhor, mas algo que vai permanecer como alicerce na nossa vida, Senhor. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor traga revelação sobre a Tua palavra. Assim eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Queridos, para começar, eu quero dizer que o segredo de todos os segredos de uma vida cristã de sucesso se chama intimidade com Deus. Não existe outra coisa mais importante, mais fundamental para uma vida bem-sucedida com Deus do que intimidade com Deus. É nítido a diferença entre pessoas que têm diariamente intimidade com Deus através da leitura da palavra, através da oração, através do diálogo com Deus. Diálogo não é monólogo, diálogo é porque você fala, Deus fala, e você fala de novo, Deus fala de novo, é um diálogo. Então está nítido a diferença entre pessoas que têm uma vida de intimidade com Deus e outras pessoas que só vivem de domingo em domingo e olha lá. Ou de grupo familiar em grupo familiar e chegam na igreja, como eu comparo, né? Eu também aprendi isso com o pastor Abe, como aqueles passarinhos no ninho que só ficam lá fazendo um escândalo para os pais chegarem e trazerem comida. Eles ficam lá, claro que eu estou com fome, vai. Então tem gente que vai para a igreja no domingo assim, famintos, já exaustos, sabe? E assim, Cláudio, fala de Deus para mim. Mas eu quero te falar uma coisa, uma das maiores conquistas de Jesus na cruz, quando Ele morreu, a Bíblia diz que aquele véu que separava o santíssimo lugar do santo lugar, Ele rasgou de cima para baixo, o caminho que estava fechado se abriu e todos nós podemos diariamente entrar na presença de Deus e ter intimidade com Ele. Eu já ouvi pregações impressionantes, eu já ouvi muitos homens e mulheres famosíssimos no reino de Deus pregar, mas eu quero te falar uma coisa, aonde minha vida de fato é transformada, a minha vida, onde meu caráter é moldado, é no meu quarto, é no meu tempo sozinho com Deus, quando eu leio a palavra, quando eu leio um bom livro, quando eu estou em oração, quando Deus fala comigo e eu estou falando com Ele. Então o segredo de todos os segredos da vida cristã se chama intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Amém, queridos? A nossa vida é transformada na intimidade com Deus. Eu creio que realmente esses dias com o pastor Luciano Subirá serão gloriosos em nome de Jesus. Mas terá pessoas, eu já sei, que terá pessoas aqui que estarão debaixo de um ensino poderoso e não vão absorver nada. Porque nós vamos preparar o nosso coração, nós vamos lançar esses alicerces para beber o melhor de Deus. Mas sabe onde isso tudo vai acontecer? Não vai ser aqui neste salão,
Não vai ser lá no grupo familiar, apesar que eu estou aplicando fé, estou crendo que os grupos familiares serão muito poderosos durante esses tempos, aliás, o ano todo, mas serão de uma forma muito surpreendente nesses meses que nós vamos abordar esse tema. Mas aonde Deus mais vai falar contigo é na sua intimidade com Deus, porque é o segredo dos segredos, é a intimidade com Deus, amém? Abre a Bíblia, por favor, em Tiago, capítulo 4. Tiago, bem no finalzinho da Bíblia, Tiago, capítulo 4, no versículo 5. Aqui diz a palavra de Deus: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Aqui nós temos algumas palavras interessantes. Apesar que ciúme é mencionado como uma obra da carne, né? Mas aqui nós podemos ver ele sendo usado para descrever o que o Espírito Santo sente de nós. Aqui a Bíblia diz que o Espírito Santo ele tem ciúme de nós. Você já pensou uma vez o que é ciúme? Alguém sente ciúme de outra pessoa quando aquela outra pessoa dá mais atenção para outro ou para outra coisa. Você sente ciúme quando uma pessoa está dando pouca atenção para você e está dando mais atenção para outra coisa ou para outra pessoa. Agora, falando da obra da carne, né? Às vezes alguém sente ciúme porque acha que está sendo abandonado, está sendo deixado em segundo, terceiro, quarto lugar, e outra pessoa está dando mais atenção para uma pessoa, ou quem sabe para um carro, ou para uma novela, ou para qualquer outra coisa, a pessoa acaba ficando com ciúme. Agora a Bíblia usa essa palavra, e com certeza não estamos mais falando de uma obra da carne, mas ela usa essa palavra para descrever o que o Espírito Santo sente por nós. Ele sente ciúmes de nós. Já nós vamos falar mais a respeito disso. Mas a Bíblia também afirma aqui que ele anseia por nós. O que é anseio? Anseio é desejar intensamente e constantemente por nós. Olha que loucura, o Espírito Santo, ele sente ciúme por nós e ele anseia por nós. Ele tem um desejo intenso e constante por nós. Quero te falar uma coisa, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele não é um poder místico, ou algo, sabe, uma nuvem que paire em algum lugar, e algo e uma presença, ou é uma nuvem que entra em algum lugar. O Espírito Santo é uma pessoa, e como pessoa, ele se relaciona conosco, ele tem sentimentos, ele pode ser ofendido, ele pode ser atraído. O Espírito Santo, quem está lendo esse livro que nós estamos lendo juntos, os líderes, dirigentes, está ali também à disposição para você adquirir. Ali ele deixa bem claro que o Espírito Santo não é a terceira pessoa da Trindade, ele é uma das pessoas da Trindade. Apesar que a gente fala assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, parece a gente também está colocando ele em ordem de importância, mas jamais foi dessa forma. Existe um Deus só que se manifesta de três formas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é só uma ajudinha que a gente pode de vez em quando acessar.
é o próprio Deus que se manifesta. E a palavra de Deus diz aqui em Tiago capítulo 4, versículo 5, que Deus fez esse Espírito, o próprio Deus, Ele hoje habita dentro de nós. Que maravilha, que coisa sobrenatural, que coisa que vai além do nosso entendimento. Nós precisamos aprender a nos relacionar com o Espírito Santo. Ele fez se habitar em nós. Pergunta à pessoa que está ao seu lado: o Espírito Santo habita em você? Quero te falar uma coisa: nós vivemos na era do Espírito Santo. No Antigo Testamento nós podemos ver Deus, Jeová, agindo poderosamente. Nós vemos os atos dele por todos os cantos, ele sempre presente, protegendo, agraciando o povo de Deus. E ele está agindo. Agora chega aos evangelhos, a gente vê Jesus, o Filho de Deus, agindo com graça, com poder, falando, agindo, morreu, ressuscitou. Mas Jesus, ele foi embora e ele ainda falou, nós vamos falar mais sobre isso. Ele ainda falou: olha, é melhor que eu vá, porque se eu não for, não vem o conselheiro, o consolador, o Espírito Santo de Deus. Então Jesus, a Bíblia diz, diante de 500 testemunhas, ele foi elevado aos céus, e ele prometeu a descida do Espírito Santo de Deus. Desde o dia de Pentecostes até o dia de hoje, dia 11 de janeiro de 2015, nós vivemos na era do Espírito Santo, e ele está reinando, Deus presente entre nós, até que Jesus volte para buscar a sua igreja. Aleluia! Nós estamos vivendo na era do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos desenvolver intimidade com o Espírito Santo, porque se nós fizermos isso, a nossa vida será completamente mudada. Uma das motivações, porque eu creio que debaixo da orientação do próprio Espírito Santo, eu coloquei esses 3 meses, porque eu me lembro naquela época, eu estava assim: meu Deus, o que mais fazer, sabe? O que mais ensinar, o que mais compartilhar com algumas pessoas, porque certas coisas só mesmo o Espírito Santo. Às vezes eu chego diante de situações e eu falo: meu Deus, não é possível. Em que igreja essa pessoa congregou nos últimos anos, meu Deus? Porque não é falta de ensinamento, não é falta de discipulado, não é falta de direcionamento. Eu chego na conclusão, muitas vezes, se tivesse um pouco do Espírito Santo naquela vida, ela não faria o que ela está fazendo. Se tivesse um pouco da habitação do Espírito Santo no coração daquela pessoa, ela não faria o que ela está fazendo. Ela não teria raiva, ela não expressava raiva do jeito que ela expressa, ela não seria tão volúvel emocionalmente como ela está. Se tivesse um pouco do Espírito Santo ali, ela não mentiria como ela mente. Se tivesse um pouco do Espírito Santo que gera o temor no nosso coração, ela não se entregaria tão facilmente para uma outra pessoa. Então há um desespero de Espírito Santo. Nós temos que te conhecer, nós temos que viver, como a Bíblia diz, andar pelo Espírito. Oh meu Deus, o que seria da nossa igreja e da igreja evangélica se a igreja andasse pelo Espírito Santo de Deus? Cristo em nós, através do Espírito Santo, há esperança da glória. O que seria dos seus discipulados, dos seus discípulos, se eles estivessem cheios do Espírito Santo de Deus? O que seria da sua vida, da minha vida, se a gente estivesse andando 100% na presença do Espírito Santo? Sabe, o Espírito Santo, ele sempre está conosco e nos guiará a toda a verdade. O próprio Senhor Jesus falou: olha, eu vou enviar a promessa do meu Pai sobre vocês, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade.
Jesus, mesmo ele falou assim, olha, eu gostaria ainda muito falar algumas coisas com vocês, mas eu não posso porque vocês não vão suportar agora, mas eu envio sobre vocês o Espírito Santo, ele vos ensinará as coisas que estão faltando. Quantos aqui querem aprender diretamente do Espírito Santo? Aleluia, eu também quero. Esse poder, essa sabedoria está à nossa disposição. Sabe, a Bíblia, eu fico tão grato a Deus. A Bíblia afirma para mim que Deus habita num sublime trono nos céus, mas Ele também habita no coração de uma pessoa contrita. Deus está estabelecido no trono do universo, Jesus está assentado à sua direita, eles estão reinando nos seus tronos, mas sabe uma coisa? Qual é o trono do Espírito Santo? O trono do Espírito Santo é o nosso coração, ele habita aqui dentro. E ele sempre está presente, ele sempre está pronto para nos dar conselho, ele está sempre pronto para nos dar força no meio da fraqueza. Sabe, a Bíblia diz, voltando a Tiago 4:5, que esse Espírito, ele anseia por nós. O Espírito Santo nos traz revelação sobre isso, meu Deus. Ele anseia ter comunhão conosco. A Bíblia afirma em Efésios capítulo 4, versículo 30, o apóstolo Paulo fala para os irmãos de Éfeso, aliás, e eu creio que o Espírito Santo também ecoa isso ao longo dos séculos. Ele fala ali em Efésios capítulo 4, versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo, que Ele fez habitar em vós. Como é possível entristecer o Espírito Santo? Porque Ele está aqui. Já já nós vamos falar sobre duas coisas que precisam acontecer para você ser a habitação do Espírito Santo. Mas a Bíblia afirma que é possível nós entristecermos o Espírito Santo. Ah, pastor, toda vez que a gente peca, a gente acaba entristecendo o Espírito Santo. Com certeza é verdade. É verdade que quando uma pessoa comete adultério, quando uma pessoa se masturba, quando uma pessoa foge dos padrões de Deus, com certeza isso entristece o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E portanto, quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz ali, o apóstolo Paulo fala, não entristeçais o Espírito. Agora, eu tenho certeza que, além do pecado, tem algo que entristece mais o Espírito Santo até mesmo do que o pecado. Esses pecados, como a gente descreve o pecado, coisas que nós fazemos que ofendem a Deus. Eu creio que o que mais entristece o Espírito Santo é a nossa ignorância à sua pessoa. A gente ignorar a pessoa do Espírito Santo. A gente fingir que ele não está. Ou não se dá conta que ele está. Ele anseia por nós e não, sabe, não existe algo que possa entristecer mais o Espírito Santo do que a gente agir de uma forma como ele não estivesse presente, como ele não estivesse sempre aqui para nos aconselhar, para conversar conosco. Ele sente ciúmes de nós. Toda vez que outras coisas são mais importantes, sejam das mais variadas, eu poderia fazer uma lista aqui agora e nem assim iria alcançar as preferências de todos nós, cada um tem as suas prioridades. Coisas materiais, podem ser pessoas, podem ser cargos, podem ser dinheiro, pode ser qualquer coisa. Se essas coisas estão acima da presença do Espírito Santo, ele sente ciúme de nós. Imagina se eu, amanhã de manhã, fosse para o Rio de Janeiro, que leva 2 horas para chegar lá, se o trânsito estiver legal, e eu chamasse alguém para ir junto comigo. E qual é o natural? Eu entrar no carro, ou ele entrar no carro,
E a gente fala, ô, bom dia, vamos ter esse tempo de comunhão junto, vamos conversando no meio do caminho. Mas imagine se eu entrasse no carro e a pessoa do meu lado falasse assim, bom dia, pastor Ralph. E eu estou fingindo que ele não está aqui sentado do meu lado. E durante 2 horas indo para o Rio de Janeiro, apesar que eu estou sozinho, eu estou andando, a pessoa acaba no início, até sair de Cabo Frio, e aí, tudo bem? Poxa, por que o senhor não fala comigo? O senhor está com raiva de mim? E eu simplesmente finjo que não estou ouvindo, coloco uma música bem alto na rádio para não precisar ouvir a voz dele. O que você acha como pessoa? Eu já falei, o Espírito Santo não é uma força mística, misteriosa, é uma pessoa. O que você como pessoa faria, mais tardar até passar pela ponte de Cabo Frio, você iria se calar também. Você iria se ressentir, sim ou não? Pô, o homem me chamou para ir com ele lá para o Rio, e agora eu estou aqui tentando puxar a conversa e o cara simplesmente me ignora? Que homem de Deus é esse? E com certeza, até passar pela ponte Rio-Niterói, você estaria com o termo de saída da igreja formado na sua cabeça. Eu falei, estou fora dessa, que pastor é esse que fala que se importa com as pessoas? Queridos, o que mais entristece o Espírito Santo de Deus é nós ignorarmos Ele. Se a gente fingir que nele não existe, não se dá conta da sua presença. O John Bevere, que é um outro autor fantástico, tem vários livros dele ali atrás, ele falou o seguinte, a pessoa mais ignorada na igreja se chama Espírito Santo de Deus. A pessoa mais ignorada na igreja se chama Espírito Santo de Deus. Quantos estão decididos a não ignorá-lo mais em nome de Jesus? Aleluia, num tempo sozinho, sabe, aonde você estiver, no ônibus, em casa, fazendo seus afazeres, no trabalho, tenha intimidade com o Espírito Santo, Ele sempre está conosco, Ele sempre está presente, os seus ouvidos sempre estão abertos, e a sua boca sempre está disposto a falar conosco. Eu espero que eu estou sendo boca de Deus para você hoje de manhã. Mas, queridos, você não precisa esperar domingo de manhã, domingo à noite, para você ouvir a Deus. Você pode ouvir a Deus em qualquer lugar, porque o Espírito Santo, Ele habita dentro de você. E Ele é Deus, Ele habita em você. E Ele tem ciúme de você e anseia por ter comunhão contigo. Não existe ninguém mais capacitado do que o Espírito Santo de Deus para te dar conselho para todas as áreas da sua vida, todas. Você não sabe se você deve fechar um negócio ou não? Pergunta ao Espírito Santo de Deus. Lembra que foi Deus que falou para Jacó como fazer o negócio lá com as ovelhas? Deus, o Espírito Santo, Ele pode te orientar o que fazer com os seus negócios. Se é para comprar um apartamento, se é para comprar um terreno, qual é o terreno, fala com o Espírito Santo. O Espírito Santo deveria ser a pessoa que você deve conversar com quem você vai casar. Você deve buscar conselhos com pessoas que você valoriza, que você também sabe que ama você, que quer o melhor para você. Mas, queridos, conversa com o Espírito Santo de Deus. Ele tem como te aconselhar, te orientar. Ele que pode te orientar em todas as áreas. Senhor, qual é a faculdade que eu devo fazer? Agora, eu quero realmente cavar esses alicerces e pelo menos estabelecer o fundamento hoje. O que fazer para ter intimidade, um relacionamento de verdade com o Espírito Santo de Deus? Como começar uma vida de intimidade com o Espírito Santo de Deus? Primeira coisa, para você conhecer e ter uma vida cheia do Espírito Santo, você precisa passar por uma experiência de novo nascimento. Pastor, o senhor não acabou de perguntar quantos convidados tem aqui? Não tem ninguém. Então estamos em família. Por que o senhor vai tocar nesse ponto? Deixa eu lhe falar.
Infelizmente, eu não estou pensando em ninguém especificamente, mas infelizmente, nesse meio evangélico, eu conheço tanto crente em aspas, né? Você está vendo, crente, que nunca teve um verdadeiro encontro com Deus, nunca tiveram uma verdadeira experiência de nascer de novo em Cristo Jesus. Com pesar no meu coração, eu afirmo que no grande dia, quando Jesus vai voltar, nós vamos ter muitos crentes que infelizmente não estarão junto com Jesus. Que isso, pastor? Não é um pouco ousado o senhor está falando, não? Não, a própria Bíblia fala isso. O Senhor Jesus falou isso. Tem ele falando sobre o grande dia do julgamento de todas as coisas. Vai ter pessoas que vão chegar para Jesus e falar assim: mas nós não profetizamos em teu nome, nós não expulsamos demônios e nós não fizemos muitos milagres em teu nome. E Jesus falando para essas pessoas: afastai-vos de mim, eu nunca vos conheci, vocês que praticam a iniquidade. Meu Deus! Mas eu não preciso nem citar a Bíblia. Você deve conhecer pessoas que se autodenominam crente evangélico, mas você mesmo duvida que essa pessoa de fato entregou a sua vida para Jesus. E olha, a coisa é séria, porque em João capítulo 3, quando Deus conversa com Nicodemos, ele fala para Nicodemos, preguei sobre isso há alguns meses atrás. Ele fala para Nicodemos: Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Agora, o que é um novo nascimento? O ser humano, ele é composto por 3 elementos: o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. O que nos diferencia dos bichos, dos animais. E por isso, às vezes, a gente olha para certas pessoas e acha: meu Deus, parece um bicho. Porque o que nos diferencia entre um bicho e um ser humano se chama espírito. Por quê? Um bicho tem sentimentos, tem ou não tem? Tem. O bicho tem um corpo, sim ou não? O bicho tem inteligência, sim ou não? Cada um no seu nível, mas tem. Ele é capaz de aprender certas coisas. Alguns bichos são mais inteligentes, outros são mais burros. A minha esposa tem um peixinho, eram 2, agora só tem mais um, né? Mas eu não, assim, é um bicho que você não se relaciona muito com ele, né? Você pode ficar naquele vidro lá na frente, se comunicar com ele assim. Mas ele não corresponde. Quando você chega com a comida, ele não dá uns pulinhos na água assim. Agora cachorro já é diferente, não é verdade? Mas o que diferencia o ser humano de um bicho é o seu espírito. E quando nós entregamos nossa vida a Jesus, o novo nascimento, ele acontece no nosso espírito. O Espírito Santo, ele vem sobre nós e ele reativa o nosso espírito. Querido, o nosso corpo vai ficar, mas nós receberemos um novo corpo, aleluia, glória a Deus. Mas a nossa alma e o nosso espírito, nós somos espírito. O novo nascimento, ele acontece no nosso espírito. Quando nós passamos pela experiência do novo nascimento, o nosso espírito, ele é regenerado. Amém, queridos? Nossa alma continua. O que é a alma? A alma são nossa mente e os nossos sentimentos. Eu me lembro muito bem de coisas que aconteceram antes de eu entregar a minha vida a Jesus. A alma ainda está aqui. Eu já pedi várias vezes, e graças a Deus tem funcionado, a Jesus para pegar uma borracha bem poderosa, espiritual, para apagar algumas memórias da minha alma. E graças a Deus, Deus é um Deus que ouve orações. Se você sofre com memórias, com traumas, com coisas assim, peça a Deus que Ele vai te ouvir. E Ele é capaz de apagar certas memórias que estão traumatizando a sua vida, em nome de Jesus. Então, queridos,
Tudo na nossa vida cristã começa com novo nascimento. Eu te pergunto, você já nasceu de novo mesmo? Você já entregou a sua vida, as rédeas da sua vida ao Senhor Jesus? Um dia nessa sala, aqui debaixo onde eu estou agora, aquela sala, aliás, aqui, essa sala maior que nós temos, alguns anos atrás eu estive sentado nela junto com o apóstolo Ari Caetano e uma pessoa dessa igreja. E a pessoa estava passando por uma situação muito complicada. E eu já tinha aconselhado, o discipulador já tinha falado, algumas outras pessoas já tinham conversado com ele, mas nada dava jeito. E no MDS, a gente também não precisa ser o sabe tudo, não é verdade? Então, numa vez que o apóstolo Ari veio, eu falei assim, apóstolo, o senhor pode sentar com essa pessoa para conversar, porque eu já gastei todos os cartuchos. E a gente estava conversando, realmente uma situação complicada. Mas quando aquele homem estava conversando e falando das coisas que aconteceram, da sua reação, o que ele fez, o que foi, o apóstolo Ari fez uma pergunta que eu nunca mais esqueci. Ele perguntou à pessoa, você já entregou sua vida a Jesus? E eu estava sentado na outra cadeira e falei assim, por quê? Pessoa 15 anos na igreja já. 15 anos. E o apóstolo, por não conhecer a pessoa, perguntou, você já entregou sua vida a Jesus? Queridos, eu aprendi. Sabe por quê? Algumas pessoas, quando a gente ouve, com pessoas que já falam, não, eu sou crente, eu sou evangélico. Às vezes dá vontade de chegar para a pessoa e perguntar, querido, só uma perguntinha. Você já entregou sua vida para Jesus? Não, porque aqui da minha carteirinha eu sou diácono. Tudo bem, parabéns pela carteirinha. Mas você já entregou sua vida a Jesus? De fato, Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Porque eu quero te falar uma coisa. Se você não nasceu de novo, você nunca vai viver as promessas de Deus. E tudo que você está ouvindo é só propaganda enganosa. É te prometer uma coisa que não vai se cumprir, porque as promessas de Deus, tudo que a Bíblia promete para nós, é reservado para aqueles que já entregaram a sua vida para Jesus, que fizeram de Jesus Cristo o Senhor e Salvador da sua vida. Às vezes eu fico vislumbrando o que seria do Brasil se esses 50 milhões de evangélicos realmente tivessem entregue a sua vida a Jesus. Falei, Senhor, não mais a minha vontade, mas a tua seja feita na minha vida. Existem 3 tipos de crente. Existe o crente convertido, existe o crente convencido, e existe o crente conversado. Então, primeiro alicerce, para você viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Eu me lembro um dia, eu já era crente mesmo. Mas um dia eu fui entendendo, porque eu vivia no início da minha vida cristã, assim, eu queria mesmo Deus, assim, mas eu era meio barro, meio tijolo, assim, sabe? Um pé ainda no mundo, outro ainda já na igreja, mas eu estava assim, meio em cima do muro. Até que um dia, lá no meu quarto, sozinho com Deus, eu falei, Deus, eu quero experimentar, eu quero nascer de novo, eu quero ser regenerado, eu quero conhecer o que é novidade de vida, eu não quero só ouvir falar dessas coisas, mas eu quero experimentar, que as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo, porque agora eu sou uma nova criatura. E quem sabe você, durante esses dias, você precisa lá no seu quarto, quem sabe lavando a louça ou limpando o seu carro, você precisa derramar lágrimas e falar, Senhor, eu quero experimentar o poder do novo nascimento. Apesar que eu já sou crente, eu já faço parte da igreja, quem sabe já estou ajudando em alguma coisa na igreja, mas eu percebo que eu não nasci ainda de novo.
Quem está no controle da minha própria vida sou eu. Eu faço o que eu quero, não é Jesus. Então esse é o primeiro alicerce. E o segundo, e com esse ponto vou terminando, o primeiro é o novo nascimento. O segundo, o batismo com o Espírito Santo. Para você realmente viver uma vida plena, uma vida cheia do Espírito Santo, você precisa passar por uma experiência que a Bíblia descreve como um batismo com o Espírito Santo. Aliás, não é só com o Espírito Santo, mas é com o Espírito Santo e com fogo. E queridos, eu quero afirmar novamente, é tão nítido ver como uma pessoa que está na presença de Deus, que já entregou a sua vida a Jesus, a diferença entre uma pessoa dessa e uma pessoa que já foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. Há uma diferença gritante entre essas duas pessoas. Agora, existem de novo pessoas que até afirmam que já foram batizados com o Espírito Santo, mas queridos, a vida dessas pessoas não condiz com nada daquilo que a Bíblia afirma que acontece com uma pessoa que tem o Espírito Santo permanentemente habitando nela. Tem pessoas que quando estão num ambiente de crente, eles são cheios do Espírito Santo, e dão palavra para todos os cantos e papapá, mas quando ninguém está por perto, eles fazem tudo que o mundo está fazendo e até pior. É porque talvez já tiveram alguma experiência com o Espírito Santo, mas nunca foram batizados. Sabe o que é batizar? Batizar significa imerso. Quando nós batizamos, por isso a gente não pega um pouco de água e joga em cima da pessoa, aleluia, glória a Deus. Batismo, a palavra significa imersão. Por isso a gente pega a pessoa no batismo e baixa na água, até que a água completamente envolve a pessoa, e a pessoa ressurge agora em novidade de vida. Isso que é batismo. E a Bíblia usa essa mesma expressão para descrever o que vai acontecer conosco. Nós somos batizados no Espírito Santo, imersos no Espírito Santo. Quantos aqui querem mais do Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo nos batiza a cada dia, sabe? O Senhor envolvendo a gente, dentro de nós, em volta de nós, o fogo do Espírito Santo toma conta de nós. Quando temos uma experiência com o fogo de Deus, nunca mais somos os mesmos. Nunca mais. Eu te garanto, quando você é marcado, quando você é batizado com o Espírito Santo e com fogo, você nunca mais é o mesmo. Pode acontecer um monte de circunstâncias, pode se abalar o mundo, pode acontecer o que for. A chama do fogo está dentro de você, aceso. Quantas vezes eu já quis desistir, não da minha caminhada com Deus, mas do meu ministério. Sabe, às vezes as coisas cansam tanto, mas eu não consigo, e eu nem quero. Mas sabe por quê? Às vezes estou no fundo do poço, estou reclamando com Deus, mas esse fogo está ardendo dentro de mim. Não tem como. Às vezes dá uma loucura, mas no dia seguinte o fogo já vai aumentando. Quem é batizado mesmo com o Espírito Santo e com fogo, nunca mais é o mesmo. É impossível, como diz a palavra, alguém que já experimentou essa plenitude, se desviar. Porque o fogo vai ardendo. Você pode ir para a Rússia, fogo vai estar dentro de você. Você pode estar num ambiente onde ninguém te conhece. Você pode estar na frente de uma televisão, de uma tela, onde é só um clique para acessar o site pornográfico, mas o fogo está lá. Você nunca mais é o mesmo quando você é batizado com o Espírito Santo e com fogo. Você quer ver uma definição de um crente frustrado? Crente frustrado é aquele que já entregou sua vida para Jesus, de verdade, genuinamente. Já entregou sua vida para Jesus.
Jesus já é o Senhor e Salvador da sua vida. Portanto, Ele não gosta mais da lama do mundo. Eu conheço pessoas, é a coisa mais triste sobre a face da terra. A pessoa já entregou sua vida para Jesus, não se satisfaz mais com a lama do mundo, porque tem crente que é assim, né? Que converte aqui no domingo, é crente no domingo à noite, mas sábado à noite está curtindo o mundo, está bebendo, está curtindo, está se prostituindo, está dançando, está na balada, está curtindo. Mas quem já entregou sua vida para Jesus de verdade, não consegue mais curtir a lama do mundo. Mas o crente frustrado é aquele que já não curte mais a lama do mundo, mas ainda não experimentou a plenitude do Espírito Santo. Está ali, e porque não tem um fogo, desde quando vai até para a balada, mas fica lá igual um peixe fora d'água. Fica assim, isso não me atrai mais, não me satisfaz mais. Igual ontem eu estava chegando em casa, lá no condomínio de uma pessoa toda... E hoje eu tenho um desprezo tão grande, não contra a pessoa, mas contra esse espírito. Mas eu me lembrei que quantas vezes eu já fui para casa desse jeito lá na Suíça. Uma das razões porque eu uso barba é para você me respeitar mais. Mas a outra é porque eu tenho 2 cicatrizes aqui embaixo, de uma queda que eu tinha de bicicleta ainda como adolescente, porque eu estava completamente bêbado. Indo para casa, eu caí de bicicleta, eu fui para a cama, entrei pela janela para não acordar a minha mãe. E quando eu acordei de manhã, a camisa estava toda dura, sabe por quê? De tanto sangue que eu tinha sangrado, eu tinha, por vergonha minha, feito xixi na cama. Totalmente ensanguentado, e tem uma cicatriz aqui bem expressiva assim. Mas queridos, se eu hoje, às vezes eu chego num ambiente que tem bebida, não porque eu vou beber, mas numa festa de casamento que a gente vai, coisas assim, a gente já não curte mais nada disso, a gente olha para isso, gera nojo dentro de nós, não é verdade? Agora, quem não é batizado com o Espírito Santo, chega em lugares assim, não consegue curtir isso mais, mas também não tem o que preenche esse vazio, porque o que preenche esse vazio é o Espírito Santo de Deus e o fogo. Quantos querem viver uma vida cristã plena em nome de Jesus? Você já entregou sua vida a Jesus. Jesus é o Senhor da sua vida. Ele tem o mando da sua vida. E você fala todo dia: Senhor, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Senhor, não é o que eu quero, não gostaria, mas Senhor, eu sei que os teus planos sobre mim são os melhores. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E eu me submeto à tua vontade, porque o Senhor é o Senhor da minha vida, o dono da minha vida. Eu já entreguei a minha vida, não seja mais feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. Você já entregou e agora você é batizado com o Espírito Santo e com fogo. Ai, meu Deus! Aí as coisas acontecem de verdade. Aí você não é mais um crente derrotado, que fica andando e olhando para as coisas do mundo. Ah, se eu pudesse, mas não posso mais. Ah, como são felizes, mas eu sou triste. Não, aí você anda em vitória, aí você anda cheio do Espírito Santo. Aí você chega num lugar onde tem essas tristezas, mas você brilha como um farol no meio das trevas. Sabe, o batismo com o Espírito Santo não é simplesmente alguns arrepios ou emoções passageiras que, eu já senti em alguma reunião, falei, agora sou batizado com o Espírito Santo. É perceptível quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo. Não é a experiência que você passa no retiro de vida vitoriosa e depois passa. É algo que arde aqui dentro de você. É algo que arde aqui dentro de você. Em Ezequiel capítulo 47, não precisa nem abrir, porque eu creio que a maioria aqui já conhece essa passagem, mas se você não conhece, lê em casa. O profeta vê um rio que sai do trono de Deus, da casa de Deus, e o próprio Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, entra no rio e mede a sua profundidade. E ele entra no rio, e a primeira vez que ele entra, esse rio passa na altura dos tornozelos. Está ali,
Você está sentindo até gostoso, não? Quando já entrar num riacho que dá só no tornozelo, né? Dá uma refrescada legal, né? Graças a Deus, um dia de calor é gostoso demais. Mas não, ele não influencia, você nem sente a força da correnteza. Aí Deus fala assim, Ezequiel, anda um pouco. E ele entra no rio de novo, e o rio já dá pelos joelhos. E já dá para sentir um pouco uma puxadinha assim, não é verdade? Você entra num rio que tem uma correnteza boa, que está no joelho, você já tem que fazer uma certa forcinha, mas ele não te leva ainda. Ele fala para Ezequiel, anda mais um pouco, entra de novo no rio. E ele entra de novo, e agora o rio não dá nos ombros, mas dá nos lombos. Que tem gente que fala assim, nos ombros. Não, é nos lombos, isso aqui é o lombo, tá? Quando ele entra no rio e a correnteza está levando, ele já precisa fazer uma força para não ser levado pelo rio. Mas ele anda mais um pouco, ele entra no rio de novo, ele já não consegue mais ficar em pé dentro do rio, e o rio leva ele. É exatamente o que Deus quer fazer conosco, é quando nós somos batizados no Espírito Santo. Não todo domingo, sabe, entrar um pouco no rio para refrescar. Graças a Deus, que maravilha. Obrigado, pastor, por essa palavra, porque amanhã a luta continua, né, pastor? Aí no domingo que vem assim, deixa entrar nesses, gostoso. Mas Deus quer que você entre nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos, até que o rio de Deus leva você. Isso que é o batismo com o Espírito Santo de Deus. Quando nós mantemos o controle das nossas vidas, nunca vamos experimentar o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Quando você está na corrente, nos lombos, e você está fazendo força contra, a coisa já está puxando. Mas você mantém um controle, e a única coisa que você vai fazer é força contrária. Mas não faça mais força contrária, deixa que o rio te leve em nome de Jesus. Atos capítulo 5, versículo 32, deixa bem claro. O Espírito Santo é para aqueles que lhe obedecem. O Espírito Santo, anota essa passagem, depois tu lê o capítulo, é interessante. O Espírito Santo é para aqueles que obedecem a Deus. O Espírito Santo não é um brinquedinho, o Espírito Santo não é para a gente se alegrar um pouco, o Espírito Santo é para aqueles que obedecem a Deus. Tem muita gente sendo enganada no meio evangélico, tem muita gente indo atrás de fábulas, de ideias, de contos de fadas, de mitos, porque o seu Deus não acaba sendo o seu próprio estômago, eles querem ouvir coisas que faz bem aos seus ouvidos, mas o Espírito Santo é para aqueles que obedecem a Deus. Você já reparou que, eu já mencionei mais cedo hoje aqui, que 500 pessoas viram Jesus subindo aos céus? 500 pessoas viram ele sendo elevado do chão, parece coisa de filme de ficção científica, não é verdade? Ou de X-Men, ou alguma coisa assim, Jesus é elevado diante deles ao céu. E ele, antes de acontecer uma cena tão impressionante, que eu gostaria muito de ter visto, mas em nome de Jesus, eu sei que um dia vai ter um telão, aliás, vai ser holograma, sei lá como que Deus vai fazer isso, nós vamos assistir tudo isso, aleluia. Mas imagina, vendo isso, antes disso ele falou assim, olha, não se ausentam de Jerusalém, até que venha a promessa de Deus, do meu Pai sobre vocês. 500 pessoas ouviram isso, mas em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando houve algo como um vendaval, um forte vento, quando as pessoas ouviram o barulho como de um forte vento, e línguas como de fogo desceram sobre cada um. Quantas pessoas tinha lá, orando, buscando a Deus, no dia de Pentecostes, que foram batizados com o Espírito Santo? Quantos? Alguém lê a Bíblia aqui? 120 estavam naquele cenáculo. Bom, se você é bom de matemática, aliás, não precisa ser nem tão bom de matemática. 500 menos 120 dá 380. Eu te pergunto, para onde estavam esses 380? Porque o Espírito Santo é para aqueles que lhe obedecem.
Tinha gente indo para Emaús, tinha gente indo para não sei aonde, tinha gente que falou, acabou a história e foi embora. Mas 120 obedeceram, permaneceram em Jerusalém, até que a promessa de Deus veio sobre eles. O Espírito Santo é para aqueles que lhe obedecem. Quantos aqui querem ser batizados no Espírito Santo, imersos no Espírito Santo? Quantos querem que a sua vida cristã, tome um outro rumo, em nome de Jesus, você sendo guiado pelo Espírito Santo, você andar no Espírito Santo, você experimentar a orientação do Espírito Santo. Ele tem ciúme de nós, Ele anseia pela comunhão conosco. Quantos querem ter comunhão com o Espírito Santo todos os dias? Aleluia, glória a Deus. Eu estava ontem à noite ainda, na verdade já hoje de madrugada, fazendo uma revisão nessa palavra, e eu estava perguntando a Deus, o que eu faço no final dessa ministração? Será que eu faço um apelo para as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo? E eu acredito que foi algo que Deus me falou, para não fazer isso, porque essas coisas são para o seu quarto, para a sua intimidade com Deus. Eu declaro em nome de Jesus que você terá experiências sobrenaturais durante essa semana. Se você buscar isso que nós estamos falando. Vai ter gente que precisa dentro do seu quarto ajoelhar e pedir a experiência do novo nascimento ainda. Porque você já faz parte da igreja, mas nunca experimentou um novo nascimento. E quem sabe aqui muitos já nasceram de novo. Jesus já é o seu Senhor. Ele já é aquele que manda na sua vida. Você já não está mais no controle. Mas você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Porque Deus também tem me falado sobre pessoas que valorizam. Que Deus tem compromisso com pessoas que valorizam o que Ele tem dado. E vir na frente numa reunião, tipo o drive-thru espiritual, pastor, ora por mim que está tudo resolvido. Não funciona no reino de Deus. Mas você entendendo, buscando aquilo que nós estamos falando aqui, lá no seu quarto, na sua intimidade, quem sabe, na sua intimidade, sentado no ônibus de olhos fechados, você receberá o batismo do Espírito Santo. Eu creio de todo o meu coração que isso vai acontecer aí na sua intimidade com Deus. Não vai ser num passe evangélico. Vai ser você buscando a Deus. Você chorando na presença de Deus. Você buscando a Deus. Por quem? Quem busca, vai achar. Quem bate a porta se abrirá em nome de Jesus. Se prepara, porque esses 2 meses e meio que estão diante de nós vão ser de forte impacto sobre a sua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Oh Deus, oh Espírito Santo de Deus, nós precisamos de conhecer tanto. Nós precisamos cultivar um relacionamento de intimidade contigo. É verdade o que o John Bevere falou. A pessoa mais ignorada na igreja, por mais incrível que isso possa ser, é a sua pessoa, Espírito Santo. Tem tanto crente que se comporta como se estivesse vivendo ainda no Antigo Testamento. Tem até gente viajando para Jerusalém para orar diante de uma muralha, porque acham que lá o céu está aberto e aqui não está. Enquanto o Senhor procura pessoas que te adoram em espírito e em verdade. Em qualquer lugar desse planeta, nós podemos levantar as nossas mãos e a tua presença se manifesta. Obrigado, Jesus. Obrigado pela dádiva, pelo dom do Espírito Santo de Deus, pela promessa do Pai. Nós queremos te conhecer mais, Espírito Santo. Revela-te a nós, Espírito Santo de Deus. Não só aqui agora nesta manhã, hoje à tarde, à noite. Mas, Senhor, eu te peço, por todas as pessoas que estão compreendendo, que já estão com anseio no coração de chegar no seu quarto, na sua intimidade, no seu lugar, sei lá onde é, para conversar contigo, para buscar a Ti, Espírito Santo. Quem sabe tem pessoas aqui, Senhor, que anseiam nascer de novo, que estão cansados, Senhor, de estar dentro da igreja, de fazer parte das estatísticas evangélicas.
mas que nunca experimentaram o novo nascimento. E Senhor, eu quero abençoar os momentos que nós teremos durante essa semana, quando nós estaremos a sós contigo, buscando o batismo com o Espírito Santo e com fogo. O fogo que arde dentro de nós, que não pode ser apagado. As muitas águas não podem apagar esse fogo que está dentro de nós. Acende esta chama no coração das pessoas que não tiveram essa experiência ainda. Cumpra a tua palavra, Senhor, que o Senhor me falou esta madrugada, que o Senhor fará isso nesses dias na intimidade. Batiza sim, Espírito Santo. Que as pessoas possam experimentar uma imersão. O Senhor envolvendo e preenchendo completamente a pessoa. Espírito Santo de Deus.